Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus. Que alegria nós estarmos juntos nesta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Cairo, pastor Eliana, este casal abençoado que Deus nos presenteou. E a gente louva ao Senhor todas as vezes que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui. Deus continue abençoando esta obra, juntamente o pastor e todos os liderados, obreiros, que ao lado dos pastores aqui fazem a obra do Senhor acontecer. E cada vez que a gente vê aqui está mais bonito, né? Isso é o sinal da aprovação de Deus, que aonde Deus está, as coisas acontecem, né? E a gente tem visto Deus usando os irmãos aqui, e a obra do Senhor crescendo e prosperando. Deus continue abençoando esta obra. É muito bom fazer parte desta obra e saber que Deus tem abençoado a vida de cada um dos irmãos. E também rever os irmãos, a igreja, alguns rostinhos conhecidos aqui. É muito bom rever os irmãos. Eu estou vindo de uma viagem, não descansei ainda. Estava pregando longe. Cheguei, estava ali na sede, preparando um lanche ali para depois da vigília para os irmãos. E nós estamos aqui desse jeito. E amanhã cedo, depois da vigília, 9 horas, tem um outro compromisso para pregar. E é desse jeito. É até Jesus voltar, a gente fazendo a obra do Senhor. Porque um dia eu disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Quem está com a mão na obra não pode olhar para trás. Amém? Mas quem está feliz com Jesus por estar aqui esta noite? Graças a Deus, porque você está feliz. Você é feliz. Lucas 10, versículo de número 34. Nós estamos mais uma vez participando do Sarame. Quantos creem que Deus vai fazer obras extraordinárias hoje? Deus é fiel, irmãos. Hoje eu vou pregar para muita gente que tem apanhado. Lucas 10, 34 diz assim a palavra do Senhor: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35. E partindo ao outro dia, tirou os 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Deus esteja abençoando a todos presentes. Queridos, toda pergunta que você fizer a Jesus, você tem que estar pronto para a resposta. Porque esse texto aqui vai iniciar com um certo doutor da lei tentando o mestre, tentando Jesus. Tentando aqui é uma pergunta tendenciosa. Ele faz uma pergunta, mas ele não tem noção da resposta que ele vai receber da pergunta que ele faz para Jesus. Esse texto aqui nós vamos falar sobre pelo menos 4 personagens: o doutor da lei, nós vamos falar sobre o sacerdote, sobre o levita e sobre o bom samaritano. Esses 4 personagens estão inseridos no contexto dessa história. Mas tudo isso aqui vai se iniciar por causa de uma pergunta que foi feita. Perceba que se levantou um certo doutor da lei, e a pergunta que ele faz para Jesus é: o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta ele está fazendo, mas não está fazendo na intenção de saber sobre a vida eterna. Ele está tentando Jesus. Está querendo pegar Jesus. Aí Jesus, sabendo da intenção do coração desse certo doutor da lei, através da pergunta que ele faz, Jesus também faz uma pergunta: o que é que está escrito na lei e como você lê? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus: o que é que está escrito na lei e como você lê?
Por que é que Jesus está fazendo esta pergunta? O que está escrito na lei? Porque ele é um doutor da lei. Se na cultura todo homem até os 12 anos já tinha que decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, imagine um doutor da lei, a formação que não teria. Jesus diz assim: o que é que está escrito na lei? E como você lê? Você sabe o que está escrito? E como você interpreta o que você conhece das Escrituras? Aí Jesus pegou pesado. Aí ele responde: conheço sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, diga próximo, como a ti mesmo. Olha aí, conheço os mandamentos, conheço as leis de Deus. Ah, é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Só que no final Jesus diz assim: e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus se vira para ele e diz assim: ó, faça isto e viverás. Faça isto e o que, igreja? Mas espera aí, olha, presta atenção, irmão, estou na introdução aqui. Jesus está dizendo assim, ó, faça isto e viverás. Ele está dizendo para Jesus que ele conhece os mandamentos, conhece as leis do Senhor. Só que Jesus está dizendo para ele assim, ó, faça isto e viverás. Se Jesus está dizendo para o doutor da lei, faça isto e viverás, Jesus está dizendo, você conhece de lei, só não pratica. Jesus está dizendo, faça isto e viverás. Jesus está dizendo, você conhece, só que está morto no que sabe. Porque evangelho não é o que sei, é o que pratico do que sei. Se eu conheço, mas não pratico, eu estou morto no que sei. É por isso que Jesus olha para o doutor da lei e diz assim, ó, faça isto e Ou seja, ele conhece da lei, conhece dos mandamentos, ele é formado em toda a cultura, ele conhece o Pentateuco. Só que ele não pratica nada do que sabe. E a primeira pergunta é: do que adianta saber e não praticar? Do que adianta conhecer as Escrituras e não praticar aquilo que sabe dela? Porque Deus tem falado, conserta, mas não conserta. Deus tem falado, posiciona, mas não posiciona. Deus tem falado, endireita as veredas, mas não endireita as veredas. Eu preguei ontem em Colinas do Sul, e eu disse lá que eu estou atendendo vários casais que estão divorciando por causa de celular. Um aparelho de celular tem feito os casamentos romperem. Aí eu fico me perguntando, uma geração que conhece as Escrituras, que ouve diariamente a palavra de Deus, que se alegra momentaneamente na hora de um louvor, mas que não tem firmeza nem constância. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para alguém que está inconstante, Ele quer sarar você hoje, Ele quer curar você hoje, Ele quer que você tome um posicionamento. E sabe o que Deus falou comigo enquanto eu estava sentado ali? Irmão, Deus fala umas coisas comigo, e detalhe, eu venho para toda igreja que eu vou pregar, e é no altar que Deus fala a mensagem que eu vou pregar. Deus está me dizendo que tem esposas aqui que tem que pedir perdão para o marido urgente. Porque a ignorância está fazendo as pessoas romperem relacionamento de anos. E Deus não fala para quem não veio, Deus fala para quem veio. Pessoas que precisam endireitar a vida diante de Deus. Porque não adianta a gente ouvir
3 dias de ministração, participar de 4 cultos na semana, entrar no ouvido e sair no outro. Eu prego para uma geração, irmão, que tem uma vida atribulada em casa. Como pode ter uma família, ter filhos, ter esposo, ter esposa e viver uma vida atribulada em casa? Eu prego para uma geração que os cantores e o pregador do evento tem que arrastar uma multidão de pessoas que estão sentados mortos no banco de uma igreja. Por quê, pastor? Porque estão doentes. E detalhe, não se permite ser curado. Porque quando se ouve uma palavra como essa aqui, tudo que Deus quer é que a gente abra o coração. Para quê, pastor? Para Ele entrar e arrancar tudo aquilo que tem atrapalhado você de viver a excelência, aquilo que Deus quer que você viva. Só que, olha uma pergunta o que causa: faça isto e viverás. Ou seja, cumpra o que você conhece e você vai ter vida. Então está explicado porque tem muita gente morta no culto. Alguém entende ou não? Mas ainda bem que eu estou pregando para uma igreja viva aqui. Levanta a mão só quem está vivo. Aí, glória a Deus. Faça isto e viverás. Quando Jesus disse isso, faça isso e viverás, sabe aquelas pessoas que sempre têm um argumento? Esse doutor da lei, ele quis se justificar. Versículo de número 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Mas espera aí, camarada doutor da lei não sabe quem é o próximo? Não adianta conhecer de lei e não conhecer de amor. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Aí eu me lembro do irmão do filho pródigo. O pai está fazendo uma festa porque o pai está alegre pelo retorno do filho. Tanto é que o pai disse, ele tinha se perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Então o pai está dando uma grande festa. Só que o irmão mais velho vem do campo, vem do trabalho. Quando ele chega, tem dança, tem música, tem festa. Ele pergunta para um dos empregados do pai: o que está acontecendo aí? Aí alguém diz: teu pai está fazendo uma festa porque teu irmão voltou para casa. Acredita que o irmão mais velho mandou chamar o pai da festa, mas não entrou? Chama meu pai aqui. Aí eu te pergunto, por que o irmão não entrou na festa? Porque era festa. Se fosse fofoca, ele entrava. E nem todo mundo se alegra quando o pai está fazendo algumas coisas para você. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Ele não entrou. Aí o pai se apresenta fora da festa: mas eu, filho do Senhor, santo, religioso, nunca desonrei. É aqueles cara que não peca. Nunca descumpri uma ordem do Senhor, trabalhando no campo. Aí chego aqui, o Senhor fazendo uma festa para esse teu filho. Percebeu que não chamou de irmão? Porque tem gente que sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. Alguém entende o que Deus está falando ou não? E o Senhor faz uma festa para ele. Olha a resposta do pai: meu filho, se tu não der glória a Deus, eu não volto no Sarame ano que vem. Tudo que tem aqui, meu filho, já é teu. Se você não der glória a Deus. O que o pai está dizendo? Meu filho, tudo que tem aqui já é teu. Tem instrumento, é você que não quer tocar. Tem grupo, é você que não quer participar. Tem ciclo de oração, é você que não quer vir orar. Tudo que tem aqui já é teu. É você que não quer desfrutar do ano. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava glória ao nome do Senhor. Se eu
força, levante as duas, irmão. Eu estou com a inspiração da palavra na boca. Em nome de Jesus eu quero profetizar: haverá festa pelo retorno de alguém da tua casa, mesmo que alguém não goste, não queira participar da festa, mas Deus vai salvar a tua casa, a tua família, e você vai dizer: eu e a minha casa estamos vivendo as promessas do Senhor. Quem é meu próximo? Vamos aprender quem é? Você acredita que Jesus vai ter que contar uma parábola porque o doutor da lei não sabe quem é o próximo? Então quem é meu próximo? Respondeu Jesus: descia, diga comigo, descia o homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos do salteador. Pega isso aqui: Jerusalém em cima, Jericó embaixo. Eu não vou me ater aqui sobre a geografia, porque nesse momento não tem tanta importância, só se fosse estudo. Mas Jerusalém em cima, Jericó é onde? O texto está dizendo assim, descia de Jerusalém para Jericó, caiu. Aconteceu o que com ele? Porque todas as pessoas que saem de Jerusalém para dar uma volta em Jericó, caem. Eu te provo. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem: ficai, 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 não se ausente de lá. Mas eu estou orando há muito tempo e parece que não acontece. Pois é, tem muita gente que vai desistir, mas 120 fica. Ficai, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qualquer pessoa que sai de Jerusalém está correndo risco de queda. E Deus já está alertando alguém aqui que estava já com os dois pés acelerado para dar uma voltinha em Jericó. Deus me trouxe aqui para dizer: é melhor ficar em Jerusalém. Pastor, mas não aconteceu ainda. Mas quem falou é fiel para cumprir. Pastor, mas não abriu ainda. Mas quem falou não é filho de homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria o que ele te prometeu. Mas quando as coisas demoram a acontecer, esse homem desceu, saiu de Jerusalém, indo em direção a Jericó, caiu na mão dos salteadores. E esses salteadores espancou esse rapaz. E o texto vai dizer que bateu tanto nele, tanto, roubaram os seus valores, porque tudo que ele tinha de valor, os salteadores ladrões levaram. Porque é isso que acontece com quem quer dar voltinha em Jericó. E ele veio senão para quê? Então você está comigo na mensagem, né? Espancou, bateu. Algumas traduções eu estou usando aqui, eu sempre uso aqui, que é da aplicação pessoal. Mas eu tenho outras versões que diz que deixou esse homem semi-morto. Ou seja, eu tenho uma tradução que diz que quem bateu, os ladrões que bateu, os salteadores que bateu tanto nele que achou que ele não estava mais respirando e largou ele, disse: agora já está morto, vamos embora. Levou os valores e foi embora e deixou o homem semi-morto, caído no chão. Agora eu saio da introdução e entro no corpo da mensagem. Olhe para mim aqui todos, não pisque. Existia duas rotas de Jerusalém para Jericó. Uma rota você fazia aproximadamente 20 a 25 quilômetros. Mas se você quisesse pegar um atalho, diga comigo, atalho, economizar algumas horas,
Você podia pegar um caminho alternativo, um atalho, e chegar antes, em 15 quilômetros. Sabe aonde esse rapaz apanhou? No atalho. Sabe aonde esse rapaz apanhou? Cortando o caminho. Algumas tradições dizem que esse caminho era caminho sangrento. Por quê? Porque ladrões e salteadores ficavam nessa estrada sangrenta, esperando viajantes que viajavam com especiarias, com perfumes caros, para roubar. E aonde é que esse rapaz, este homem, está apanhando? Diga comigo, no atalho. Já está falando com alguém ou não essa mensagem? Tem muita gente apanhando porque está cortando o caminho. Pegou ou não pegou, irmão? Tem muita gente apanhando, por quê, pastor? Porque está querendo economizar algumas horas, quer chegar logo. Esse negócio de chegar logo prejudicou um culto que tinha 30 mil pessoas. Quantas pessoas? Davi, com pressa, que a arca chegasse logo aonde? Diga, em Jerusalém. Pois é, só que Davi, com essa pressa de que a arca, que simboliza a presença, chegasse logo em Jerusalém, ele vai cometer um erro, porque Deus disse: eu só aceito a arca conduzida nos ombros dos levitas, eu não aceito de outra forma. E eu vou dizer, existem coisas na igreja e no culto que Deus não aceita de outra forma, não adianta mudar. Ah, pastor, mas eu não estou achando assim muito bom. Pois é, vai mudar, alguém vai morrer. Porque a gente não muda as coisas para agradar e nem para fazer alguém que está doidinho para sair e ficar. Meu Deus, aleluia. Estou sentindo Deus nessa palavra, irmão. Ó, fizeram um carro novo, diga carro novo. Se é para trazer a arca que simboliza a presença, então alguém, Davi, está querendo trazer a presença com novidade. Carro novo é novidade, irmão. Vamos fazer uma coisa nova, vamos inovar. E Deus está dizendo: só aceito no ombro. Deus está dizendo: por que, pastor? Ele só aceita no ombro, porque no ombro você sente o peso do ministério. No ombro é você que carrega e não os boi que puxa. Eu estou sentindo Deus aqui. No ombro você sente o peso do Calvário, o peso da cruz. Está entendendo o que Deus está falando? No ombro você sente o peso do que é servir a Deus, do que é liderar, do que está à frente da obra. No ombro você sente o peso do ministério. Só que Davi queria que chegasse rápido, logo. E com Deus não é velocidade, é direção. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Ó, os boi puxando, diga boi, puxando a presença. Mas boi é sinônimo de carne. Carnalidade não traz a presença de Deus. É por isso que quando chega na eira de Nacon, os boi tropeçam e a arca ia cair. Olha um culto que tem 30 mil pessoas. Tem banda, tem pandeiro, tem faia, tem harpa, tem saltério. O povo está fazendo uma festa, é 30 mil pessoas. Só que quando chega na eira de Nacon, os boi tropeçam, a arca que simboliza a presença ia cair. Usa, acostumado a colocar a mão aonde não deve, colocou a mão na presença, a mesma que faz falar em línguas, a mesma que faz rodar, a mesma que faz você bater palma e se alegrar, foi a mesma que matou Uzar. Alguém entende o que Deus está falando? Quando ele tocou, o Senhor abriu rotura. Rotura no original é buraco. Ele foi atravessado de um lado para o outro, que as tripas dele caiu morto, fulminado no chão, porque colocou a mão onde não devia colocar. E
Isso aqui está acontecendo no culto. Sabe por que Caim matou Abel? Porque não conseguiu copiar o culto do irmão. Porque se você quer descobrir o que está errado em você, olha para quem deu certo. Eu estou falando de culto. Morreu por causa da pressa. Aí alguém morre, Davi para e diz: e agora como virá a minha arca do Senhor? A arca foi parar na casa de Obed-edom. 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada, porque a presença do Senhor entrou naquela casa. Mas a lição do texto é: Deus não estava no culto que tinha 30.000 pessoas. Deus desceu, matou para 29.000 parar de fazer errado. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Então olhe para quem está do teu lado para quebrar o gelo e diga assim: não saia de Jerusalém. Diga para quem está do teu lado assim: não pegue atalho. Entende por que tem muita gente apanhando? Cortando caminho. Hoje nós estamos vivendo uma geração, pastor Caio. Eu ando muito por aí pregando. E aí eu sento nos púlpitos. Rapaz, eu conheci o camarada auxiliar. 3 meses depois é pastor. Foi só mudar de igreja. Gente pegando atalho, gente cortando caminho. É melhor seguir pelas vias normais. É mais longe, mas Deus garante a segurança da caminhada. É mais longe, demora mais, mas Deus está olhando e dizendo: está no caminho certo, está na direção. Está entendendo o que Deus está falando? Está na direção certa, está no centro da vontade de Deus. Apanhou porque pegou atalho. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores. O despojaram, roubaram, espancaram. Eles se retiraram e deixaram o homem semi-morto. Ocasionalmente. Não era algo planejado. Não era algo que estava no script. Não era algo que alguém já tinha na agenda. Foi algo da ocasião. Porque o sacerdote aqui representa a religião. É a religião que olha para o caído e passa de largo. Alguém entende ou não o que Deus está falando aqui? A religião vai passando. Sabe aqueles camaradas que só funcionam na igreja? Ele vinha no caminho, tem um semi-morto naquele caminho. Mas a pergunta é: o que é que o religioso está fazendo no atalho? O que é que o religioso está cortando caminho? Alguém entende o que Deus está falando ou não? Saindo de Jerusalém. Quando você sai de Jerusalém, você sai para fazer o quê? Missões. Porque o que aconteceu depois do revestimento? Samaria, confins da terra. Mas alguém está saindo de Jerusalém, pegando o atalho. Tem a oportunidade de fazer alguma coisa pelo caído, já que está em uma via, em uma talha, em uma rua que não deveria passar, mas já que está passando. Será que esse Deus é
Esse Deus é demais, irmão. Quantas ruas e quantos lugares a gente passa, e aquele que apanhou está lá. Mas a gente é tão religioso, a gente é tão santo, porque o texto vai dizer que ele viu. Diga comigo, viu. Passou de largo. Sabe, pastor Cário, quando alguém olha para a sua situação assim, alguém olha para o senhor, tá nem aí se o senhor apanhou, não. Tá nem aí se o senhor está sofrendo ou não. Olha e passa de longe. Isso não é problema meu. Sabe? Quando alguém olha para a senhora, pastora Eliana, apanhada, ferida, machucada, mas alguém tem oportunidade, porque o Deus é Deus de oportunidades. Olhe para mim, olhe para mim. Do que adianta ter título e não ter ofício? Tu é o que, irmã? Eu sou evangelista. Nunca evangelizou. E tu, irmã? Eu sou a missionária. Chama para entregar folheto 10 horas da manhã no sol quente. Do que adianta ter título e não ter ofício? Viu, mas passou de largo. O que é teu próximo? É sentir, se colocar no lugar do outro. Evangelho é isso. O que é que Jesus fez? Se colocou no meu lugar. Eu não dava conta de sofrer o que ele sofreu. Ele olhou para a nossa miserabilidade, porque nós era jambuzeiro brabo, não prestava nem para viver. Mas ele disse: eu vou pagar o preço. Olhe para mim. Está vendo o departamento sofrer, mas passa de largo. Está vendo o círculo de oração padecer, pois é, vê, mas passa de largo. Passar de largo não é o problema. O problema é ver, saber da urgência e não se importar. O tema é sara-me, meu querido. Deus quer sarar pessoas aqui que talvez estejam com a visão não aberta daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E aí você para de esperar só de quem está na frente. Você se posiciona, porque é a ovelha que gera ovelha. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Mas ele viu, passou. É quando alguém olha e diz: não é problema meu. Mas o texto vai dizer que pelo mesmo caminho vinha um levita. Eu vou conjecturar. Sabe aqueles camaradas que passam com um violãozão nas costas assim, com a capona? Vinha um levita. Pelo mesmo caminho. Diga comigo, ele viu também. Pois é. Por que não desceu do cavalo? Por que não desceu da bicicleta? Sentou no cantinho, pegou o violão. Pois é, tem gente que só tem hino para congresso, mas não tem hino para caído. O tema é sara-me. O Senhor vai sarar pessoas aqui. Que adianta eu estar com um violãozão aqui? Conheço tantos hinos, mas não tem um hino para quem apanhou, para quem está caído, para quem está ferido. Podia ter tirado o violãozão, cantar lá, mas passou de largo. Não, Deus não quer pessoas somente que funcionem dentro da igreja.
dentro da igreja você abastece para derramar em quem está caído lá fora. Aqui você se enche, aqui você recarrega, aqui você abastece. Alguém entende o que Deus está falando? Para quê, pastor? Para cantar para quem está caído lá fora, para ministrar uma palavra para quem está caído, para quem apanhou, está caído lá fora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Diga comigo, ele também viu, passou de largo. Quem é você nessa parábola? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem quer que eu encerre, diga aleluia. Opa, o povo gosta mesmo, meu pai. Os dois passou de largo. Versículo 33. Mais um samaritano que ia de viagem. Ele ia de quê, irmão? Chegou ao pé dele, vendo. Os dois que passaram de largo, de longe, diga de longe. Pois é, mas o samaritano que ia de viagem viu. Quando ele viu, ele se compadeceu, se aproximou dele, porque ele teve íntima compaixão daquele caído. Olhe para mim. Mas um samaritano que ia de viagem. Sempre a gente ouve as pessoas dizer que ele é o bom samaritano. Não, tem que ser todo mundo. Mais forte. Qual é o nome dele? Te peguei. O nome dele não é bom samaritano. Bom samaritano é origem e caráter. Origem Samaria, caráter bondade. Para que ter nome se tem caráter? Alguém pegou? Quem não pegou voou. Eu quero que você entenda que os dois que vinham de Jerusalém estava em festa. Estava em quê? Opa! Jerusalém estava em festa. Então eu posso aplicar com certeza, historicamente, baseado no texto que li, que tanto o sacerdote como o levita, tanto o religioso como o cantor, vieram do culto. Eu te pergunto, que culto é esse? Que os camaradas acabaram de sair de Jerusalém. Que culto foi esse? Que eles não tiveram nada para apresentar para o caído. Olha para mim, do que adianta você ouvir essa palavra aqui 40 minutos, se você não é capaz de chegar para o teu próprio filho e derramar aquilo que você está recebendo aqui? Eu prego para uma geração que quer que o Senhor sare e cure, mas deixa o filho namorar escandalosamente no quarto da casa. Não é casado. Eu prego para uma geração que assiste série de terror, crente, e depois liga para o pastor dizendo que está vendo vulto. Eu prego para uma geração. Esses dias eu estava pregando no lugar, irmão. O camarada estava apostando no futebol em cima do altar. Eu te pergunto, como alguém quer ser curado sem antes ser tratado? Existem milagres que são condicionados e eu vou te provar. Como, pastor? A mulher tentou 12 anos, quantos anos? Se o texto diz que ela gastou tudo, então todo o recurso que ela tinha, ela usou com a medicina. E a medicina naquela época era caro. Não teve jeito, mas ela disse: eu tão somente tocar, 12 anos sangrando.
Tem médico aqui? Levanta a mão. Médico? Enfermeiro? Alguém trabalha na área da saúde? Tem alguém aqui? Trabalha na área de saúde? Segundo a história, esta mulher, o tipo de hemorragia que ela sofria, 3 meses, ela tinha que morrer. Porque sangue é vida. Sangue é o quê? Ela está sangrando há 12 anos e não morre. Ela está anêmica, ela está esquelética, ela está amarela, ela está branquela, mas está dizendo assim: quero viver, vou tocar. Porque quem quer viver vem sangrando, quem quer viver vem se arrastando. Levante as mãos, eu estou sentindo a graça de Deus. Quem quer viver não dá desculpa. Quem quer viver não troca culto para assistir final de campeonato. Quem quer viver vem para a igreja sangrando, vem para a igreja doente mesmo, vem para a igreja passando mal, vem para a igreja até de luto. Quem quer viver vem para a igreja, porque sabe que um culto desse pode resolver o teu problema. Eu queria que você abrisse a boca para dar glória, se você entende essa palavra. Às vezes Deus vai nos levar no extremo. Lembra de quando Isaac nasceu? Isaac nasceu, Abraão esqueceu o altar. Isaac significa alegria, sorriso. Depois que o sorriso entrou na família, esqueceu a igreja. E Deus não te dá nada para te perder. Se Deus perceber que ele está em segundo plano, e Deus não aceita ser o segundo. Se Deus perceber que na sua vida ele está em segundo plano, ele vai te pedir o que você mais ama. Porque o que Deus pede para Abraão, irmão, isso aqui, eu prego isso aqui, eu fico, meu Deus, que fé é essa desse homem, pastor Caio? Você pensa que servir a Deus é o quê? Eu estou pregando aqui, mas minha avó está em estado grave praticamente no Rio de Janeiro. Minha esposa pregou o pai dela sendo velado no congresso, na sede nossa. Às vezes Deus vai levar a gente no extremo, porque ministério é isso. E Deus não vai cortar caminho nem pegar atalho. Alguém entende o que Deus está falando? Olha Deus, Abraão, toma agora o teu único. Diga único. Mas espera aí, Deus sabe que Abraão tem 2, Ismael e Isaac. Só que Deus está falando para Abraão ter único. Sabe por que Deus está falando ter único, sabendo que Abraão tem 2? Porque Deus sabe onde Abraão está preso e quer fazê-lo livre. Porque depois que Isaac nasceu, Isaac substituiu Deus no coração de Abraão. Amém ou não amém? Não adianta alisar mais seu carro do que sua esposa. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Deixa o carro brilhando e deixa a esposa de qualquer jeito. Alisa mais o carro do que a esposa. Não adianta, Deus não te dá nada para te perder. Toma agora, ofereça-o a mim. Deus faz esse pedido, perceba, leia o texto de Gênesis 22. Deus desaparece, Deus não aparece mais. Deus só faz a exigência e some. Olha o tanto de coisa que vai acontecer sem Deus aparecer, sem Deus intervir. Abraão acorda de madrugada, pastor Eliana, aborda jumento, chama 2 servos, cata a lenha, caminha 3 dias, nada de Deus. Chama Isaac, vê o lugar de longe, sobe no monte, nada de Deus. Isaac pergunta onde está o cordeiro, nada de Deus. Chega no monte que Deus lhe dissera. Abraão prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaac em cima, nada de Deus. Quando Abraão pega o cutelo, quem aparece? Não, mais forte, quem aparece? Pastor, porque Deus só está aparecendo agora? Porque Abraão chegou onde Deus queria. Quando você está no centro da vontade de Deus, o céu vai saber. Pastor, não estou vendo Deus. Não está onde Deus quer. Porque se você está no centro da vontade de Deus, impossível o céu não se abrir para você. Alguém entende o que Deus está falando? Quando ele levanta o cutelo para imolar o filho, ou seja, quando ele chegou no extremo para prestar obediência, o céu se abriu, uma voz lá do céu diz: Abraão, Abraão, não faças nada com o menino. Olha o que Deus diz, vê se não é loucura. Porque agora sei. Porque enquanto ele dá ordem, ele não sabe. Enquanto você está caminhando 3 dias, ele não sabe. Enquanto você aborda jumento, ele não sabe. Enquanto você cata a lenha, ele não sabe.
Enquanto você olha para o monte, ele não sabe. Enquanto você não sobe no monte, ele não sabe. Enquanto você não prepara o altar de pedra, ele não sabe. Enquanto você não coloca a lenha, ele não sabe. Enquanto você não amarra Isaac em cima, ele não sabe. Ele só sabe quando você chega no extremo. Você sabe que pode prestar muito mais obediência do que tem prestado. Você sabe que você pode fazer muito mais do que você tem feito. O que Deus vai precisar te pedir para te ter de volta. Vou encerrar. Quem está gostando, diga amém. Tem vigília daqui a pouco, hein? Quero todo mundo lá. Ó, não faças nada porque agora sei que temes a Deus. O que Deus está dizendo aqui, agora sei que temes a Deus. Deus estava dizendo, agora eu sei que tu me ama mais do que amo Isaac. Agora eu sei que tu me ama mais do que amo o carro. Agora eu sei que tu me ama mais do que amo o teu salário. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Deus não aceita ser o segundo. Abraão olhou para o lado, tinha um carneiro travado pelas pontas, no original amarrado. Diga amarrado. Eu vou te perguntar e você responde: que animal sobe no monte amarrado? Fala aí para todo mundo ouvir. Nenhum. Sabe o que significa aquele animal amarrado? Deus dizendo a Abraão, só queria que você chegasse, porque o que é teu está seguro. Deus não vai preparar, Ele já preparou. Você que ainda não chegou. Estou sentindo Deus. Quando você chegar lá na obediência que Deus quer, você vai ver que o que é teu está seguro. Amarrado quer dizer não vai fugir. A tua bênção está segura. Por que, pastor? Porque o carneiro vai ser substituído pelo Isaac. E detalhe, carneiro só salva Isaac. Carneiro só salva quem? Pois é, mas cordeiro. Mas cordeiro. Opa! Quem é bom de Bíblia pegou, quem não é voou. Carneiro só salva Isaac, só livra Isaac. Mas cordeiro, quem foi salvo pelo cordeiro que tira o pecado do mundo? Vamos lá. A Bíblia aberta traz inspiração, pastor Caio. Ele se aproximou. Se tu não der glória a Deus com o que eu vou fazer aqui agora. Ele viu o samaritano que ia de viagem. Irmão, quem está de viagem está com pressa ou não? Quem está de viagem tem horário para chegar no aeroporto. Quem está de viagem tem horário para chegar na rodoviária, sim ou não? Pois é, o samaritano estava de viagem, tinha objetivo, tinha um destino, mas quando viu, disse: para onde eu vou? Meu Deus. Porque quem não tem desejo de levar alguém para o céu, porque não está indo para lá. Quem não tem desejo de levar alguém para o céu é porque não está indo para lá. Quem está indo para o céu quer levar alguém. Está entendendo o que Deus está falando ou não? Ele para. Ele percebe que os dois passou de largo, diz está morto, nem se mexe. Mas quando ele se aproxima, se tu entender o que eu vou dizer aqui, você vai rasgar no glória a Deus. Se você não entender, eu vou te explicar. Quando ele se aproxima do homem caído, espancado, seminu, os valores foram roubados, sangrando. Quando ele chega perto, o samaritano percebe que o homem está assim. Apanhou, mas está vivo. Foi apontado, mas está vivo. Caluniaram, mas está vivo. Levaram o teu nome, mas está vivo. Jogaram pedras, mas está vivo. Porque quem olha para Eutico, que está lá embaixo, não estava no culto no terceiro andar, olha e diz: está morto. Mas quem desce do terceiro andar diz: não turbe o coração de vocês. A alma está dentro dele. A alma é abstrato, mas um abraço de Paulo revelou que o jovem estava vivo. Não está cantando, mas tem alma. Não está pregando, mas tem alma. Não está participando, mas tem alma. Apanhou, mas está respirando. Se eu fosse você, abrir a boca para dar glória. Está sofrendo, mas está na igreja. Está sendo caluniado, mas não honrado, pé da igreja.
igreja está sendo apedrejado, mas diz: eu vou assim mesmo, eu estou sendo apontado, mas eu sei que aquele lugar é o lugar da minha vitória. Eu não vou deixar de ir para... Deixa eu ver quem quer ser sarado esta noite. Há uma noite de cura sendo liberado para a tua vida esta noite. Ó, quando ele percebe que ele está vivo, ele desce do cavalo, porque está escrito: levou ele na cavalgadura. Só que ele desce do cavalo, ele vai fazer 3 coisas. Quantas coisas? O texto vai dizer assim, ó: e atou as feridas. Diga: atou. Quem é enfermeira aqui vai entender minha fala. Atar vem de atadura. Atadura não expõe, atadura cobre. Porque quem está caído não precisa da tua língua. Quem está caído não precisa do seu dedo. Quem está caído precisa de atadura. Atou as feridas. Ele não só atou as feridas, ele aplicou azeite. Ele aplicou o quê? O azeite na Bíblia é unção. Só para caído quem tem unção. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Só para quem está doente, quem está ferido, quem tem a unção de Deus. Terceira coisa que o samaritano fez: atou, aplicou azeite e deu para ele vinho. Deu para ele o quê? Vinho na Bíblia é alegria. É o quê? Pois é. Deus me trouxe aqui para dizer só isso para alguém aqui, pastor. O Senhor está devolvendo a alegria para quem vem apanhando. Se eu fosse você, eu levantava as 2 mãos para receber esta palavra. O Senhor está devolvendo alegria e dias de paz para quem só vem apanhando. Eu sei o que eu estou pregando aqui. O Senhor está devolvendo a alegria da salvação para muitas pessoas que perderam até a alegria de ser salvo. O Senhor está devolvendo alegria. O Senhor está curando feridas. O Senhor está abraçando muitas pessoas. Não importa se você apanhou, não importa se você caiu, não importa quem passou e não se importou. Hoje o samaritano representa Jesus Cristo, aquele que nos viu caído nos deleites, nos pecados, nos prazeres, mas parou e nos levou para uma estalagem e disse: agora ele vai ser cuidado, agora ele vai ser abraçado. Que o Senhor levante nessa última hora mais homens, mais pessoas como esse samaritano, que mesmo estando em viagem, a gente não pode, irmão, ter essa correria toda, essa pressa toda. A gente vê, irmãos, as pessoas estão trabalhando tanto, trabalha tanto, nem rica e nem congrega. Se pelo menos enricasse, né? Esse homem ia de viagem, ele tinha um objetivo, tinha horário, mas quando ele passou e viu, ele se aproximou, ele se compadeceu. Não importa o que você esteja vivendo, crente, aonde ele andar, ele tem que ter atadura, tem que ter azeite e tem que ter vinho. E é o que o Senhor trouxe para pessoas que estão sendo feridas aqui. Pessoas que têm sido feridas no casamento. Pessoas que não conseguem nem abrir a boca nem para agradecer a Deus, irmão, de tanta tribulação no relacionamento. É filho perturbando, é droga, é pecado, é adultério, é palavrão, é gente vivendo no mesmo ambiente e só fala de divórcio. E Deus está dizendo para alguém aqui, ó: não vá nessa onda do divórcio. Se for, tu vai sofrer o pão que o diabo amassou. Deus está dizendo: seja humilde e agradeça por quem Deus colocou do teu lado. E Deus está falando para alguém aqui, porque Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui e é uma mulher, não é humilde. Porque se fosse humilde, pensava antes de falar,
você precisa colocar humildade no seu coração. Porque Deus te deu e você está jogando fora. Olha o que Deus está mandando eu dizer aqui, ó. Se não desfrutar daquilo que Deus te deu para cuidar, Deus vai colocar outra no lugar. Para ensinar que você não pode abrir mão dos valores que Ele colocou nas tuas mãos. Se você está achando ruim, existem mulheres que apanham, que são violentadas, que são abusadas. E Deus está falando para alguém que está aqui. Rapaz, se Deus manda, irmão, a gente tem que falar. E Deus está dizendo que essa pessoa nunca ninguém nem tocou a mão, mas está desprezando, está com o nariz empinado, é ignorante. Deus quer sarar o seu coração hoje aqui. Deus quer sarar teu coração hoje aqui. Por quê, pastor? Porque o diabo estava doido para destruir tua casa e a tua família. Mas Deus está dizendo hoje aqui neste Sara-me, Ele está te dando a oportunidade de cura. Quantos querem ser curados aqui, irmãos? Pastor, levou para uma estalagem. Chegou na estalagem, o hospedeiro, ele pegou 2 dinheiros e disse assim, ó, cuida dele. Se ele gastar mais do que eu estou te dando, quando eu voltar, eu acerto. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu vou, mas eu volto. Eita glória, aleluia, aleluia. Eu vou, mas eu volto. Cuida dele. Eu queria que toda a igreja levantasse as 2 mãos. As 2. Eu vou liberar uma profecia doida aqui. Só quem tem fé vai pegar. Deus vai usar você para trazer os caídos para a estalagem. Não, tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Deus vai usar você para trazer os caídos para a estalagem. E olha o que Deus está falando aqui. A estalagem está tão boa que está aumentando para caber mais pessoas. Deus vai usar você para trazer os caídos, os feridos, aqueles que foram acometidos no meio do caminho, estão às margens do caminho. Mas Deus está dizendo, alguém vai passar, vai abraçar a tua causa, vai te trazer para esse lugar. E aqui o Senhor vai curar, vai tratar, vai colocar em ordem. Está entendendo o que Deus está falando? É aqui que Deus vai fazer uma obra extraordinária na tua vida. Se coloca de pé.